Bem, estou com o meu VS Code aberto aqui e eu vou utilizar aqui, estou utilizando o Linux. Se você estiver utilizando o Mac, você pode utilizar o atalho Command-O. Se você estiver utilizando o Linux, como eu estou utilizando o Windows, Ctrl+K, Ctrl+O para abrir o projeto. E aí eu vou selecionar lá a pasta do Julius App View e OK, e ele vai abrir aqui o projeto, tá? Então aqui eu tenho a estrutura, né, deste projeto. Bem, basicamente aqui eu tenho a pasta Node Modules, né, que a gente já sabe que é a pasta de dependências, uma pasta Public e uma pasta SRC. Além disso, ele tem aqui um git ignore, padrão, né? Então é um repositório Git, ele rodou, quando ele criou o projeto, ele rodou um git init para inicializar essa pasta como um repositório Git, um Babel config, né, para fazer transpilação, tal, a gente deixa aqui, não mexe em nada, e ele tem o package JSON e o package lock.json, né? No package JSON, como eu falei lá, ele tem, né, os scripts de serve, de build e de lint. A gente vai usar já o script de serve para rodar o projeto. Além disso, eu tenho aqui um readme, né, que de novo, coisa que ele criou lá quando ele inicializou o projeto Git, tá? Vamos dar uma olhada aqui, antes de olhar na pasta SRC, na pasta public, tá? Como eu falei, o Vue, né, ele basicamente cria aqui por padrão um single page app, que é uma aplicação com uma única página. Então você vai ver que tem um único HTML aqui, tá? E basicamente nesse HTML você vai ver o seguinte, ó, ele tem uma tag NoScript. Por quê? Porque se o cara desabilitar, o cara que eu digo, o usuário, desabilitar o JavaScript no browser, acabou, né? Não tem como utilizar a aplicação. Então ele manda aqui, ó, perdão, papapá, mas a aplicação tal não roda com JavaScript. Depois a gente pode até customizar essa mensagem, deixar em português e tal. E aqui que a mágica acontece, ó, nessa div ID app é onde o Vue vai carregar a nossa aplicação, tá? A gente vai ver depois que toda a nossa aplicação vai ser separada em componentes e tudo mais, e ele tem um componente principal, que é o componente app, que é carregado aqui. Este componente app vai carregar os outros componentes que a gente vai ter lá na página, mas isso não é assunto para hoje, vai ser assunto para a semana que vem, ok? Onde a gente vai criar os nossos componentes. Bem, abrindo aqui esse favicon icon é o ícone de favorito, que ele carrega aqui, né, na HTML, e vamos para a pasta SRC. Na pasta SRC eu tenho uma pasta de assets, onde ele vai jogar imagens, e outras coisas que você tem ali, né? Tenho imagens na minha aplicação, tem vídeos, tal, você vai jogar aqui nessa pasta Assets. E ele tem aqui a pasta Components, né? Onde você vai colocar os componentes que você cria na sua aplicação, perfeito? Ainda dentro da pasta SRC, fora da pasta Components, né? A gente tem aqui o app.vue e o main.js, tá? O main.js é o script principal da aplicação, é o script JavaScript principal, por isso que ele se chama main. E aqui basicamente o que ele está fazendo? Ele está importando uma função do Vue chamada createApp, que como o próprio nome diz, é uma função que cria a aplicação, e o nosso componente principal que ele já criou, que é o app.vue, que vamos ver já já. E basicamente ele usa a função createApp para carregar o nosso componente principal, e aí ele monta essa aplicação lá na div de ID app. E onde está essa div de ID app? Voltando lá para a pasta public, eu tá aqui no index, olha lá aqui. Então ele carrega a aplicação dinamicamente lá na nossa única página, né, do nosso SPA, do nosso single page app. Perfeito. Vamos dar uma olhada aqui no App View. E quando você abre esse App View, ele tem basicamente essa cara aqui, tá? Primeira coisa que você vai estranhar é o seguinte, ele tem aqui essa extensão .vue, né? Isso é coisa aí do Vue 3, salvo engano, posso estar falando besteira. Mas basicamente um arquivo Vue, um componente Vue, ele é separado em três partes. Na parte de template, onde eu vou criar a apresentação, código de apresentação, HTML, perfeito? Onde eu vou estruturar o meu componente. A parte de script, onde eu vou ter toda a lógica de negócios, a programação em JavaScript, eu vou ter o estado deste componente, que eu vou explicar depois, e eu tenho a parte de estilização, que é basicamente onde eu vou colocar a estilização CSS deste componente, tá? Antes de eu mexer aqui um pouco, vamos rodar esse cara. Então vou abrir aqui o terminal do VS Code, e como eu mostrei lá no package JSON, a gente tem três scripts, né? O serve, build, lint. O lint é para fazer checagem aí
do meu JavaScript, ver como é que tá a formatação, se tem alguma má prática, enfim. E o build é para você fazer a versão de produção, ou seja, eu vou colocar no ar. E quando a gente está desenvolvendo, a gente roda a versão serve, o script serve. Então vou executar aqui npm run serve, aguardo um pouquinho e ele vai fazer aí, vai jogar a minha aplicação num servidor web que vai estar disponível pela porta 8080. Então vamos lá no browser, vou abrir aqui uma outra aba, localhost 8080 e está aqui a nossa aplicação. Então isso aqui já é uma aplicação, né, pronta, digamos assim, já é uma aplicação que válida. Então ele tem aqui uma página inicial de apresentação do Vue e tudo mais, vai ter aqui alguns links para você dar uma estudada, entender um pouco mais, mas vamos dar uma mexida nisso aqui. Então vou esconder aqui esse terminal, vou fechar esse cara, vou lá no App View, e aqui no App View é o seguinte, eu vou tirar essa, aqui na parte do template, onde eu tenho a apresentação, né, eu vou tirar primeiro essa imagem aqui, Ctrl Shift K, e eu vou fazer também o seguinte, eu vou tirar essa estilização aqui, tá? Então, Ctrl Shift K, ele vai ficar aqui sem estilização por enquanto. E aqui ele está puxando, ó, uma tag chamada Hello World. O que é isso? Calma aí, vamos entender já já. E aí, vou recarregar aqui, ó. E eu nem precisei recarregar, na verdade. Por quê? Porque esse cara aqui, ele é reativo. Como assim reativo? Assim que conforme eu vou mexendo no meu código aqui, esse servidor web do Vue, ele já traz aqui, recarrega aqui a página já com as novas mudanças. Então, toda essa ideia de reatividade basicamente foi uma das coisas que revolucionou aí o desenvolvimento web. Só que ele está carregando esse monte de coisa aqui, né? De onde está vindo isso? Porque olhando aqui, ó, ele só está trazendo essa tag Hello World, message, né? Welcome to your Vue.js app, que é a mensagem que está aparecendo aqui. Então o que está acontecendo aqui? Na verdade, esse Hello World é um componente que está aqui na pasta Components, tá? No Vue, todo componente ele vira uma tag. Basicamente a tag ela tem o mesmo nome do componente. E aí você, dentro dessa tag, você tem aqui toda essa estrutura do componente, né? Então você tem um template, script e tal. Vamos dar uma olhada lá no helloworld.vue e olha só. De novo, ele tem essa divisão, a parte do template, onde eu tenho HTML, basicamente, a parte do script, onde eu tenho JavaScript, e a parte do style, né? Que eu tenho aqui o CSS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse template, eu vou basicamente dar uma bela de uma mexida, eu vou tirar dentro dessa div principal, eu vou tirar aqui esse class hello, tá? Antes de qualquer coisa, dentro do template aqui, ele tem que ter uma tag raiz, né? Que no caso aqui é a div, tirei lá a class dele, e aqui eu vou deixar só esse H1, então vou apagar todo esse miolo aqui, Ctrl Shift K, e ele ficou só com H1, né? A div e um H1 dentro. E nesse H1, olha só, ele tem essa diretiva aqui, abre chaves, uma tal de MSG, fecha chaves. O que é isso aqui? Isso aqui é uma das variáveis, né, que eu tenho aqui no estado do componente. O que é o estado do componente? Vamos para a parte de script. Então aqui no script eu tenho aqui esse export default, eu tenho o name Hello World, que é basicamente o nome deste componente, tá? Então a tag, né, para utilizar esse componente eu vou ter que basicamente lá no app, criar uma tag com este nome, porque este é o nome do componente. E aqui nas props, né, eu tenho esse MSG. O que é props? State, né, estado do componente, props, né, eu vou explicar lá na semana que vem. Mas basicamente aqui eu tenho uma props chamada MSG, que é do tipo string, e ela está sendo utilizada aqui. Se a gente olhar lá no app, ele está chamando, ó, Hello World, e tem um atributo, ó, MSG, e aí tem essa mensagem aqui. Então, basicamente, o componente app está passando esse valor aqui lá para o componente Hello World e ele está sendo aplicado aqui, tá? Eu vou salvar aqui, se a gente for lá no browser, ó, agora só tem uma mensagem. Se eu for lá no App View e trocar isso aqui por fala negada, exclamação, e salvar, e tá lá, né? Então ele trocou. Então eu passei esta nova mensagem que foi recebida lá no componente Hello World e foi renderizada em um H1 na minha página, tá? Agora vamos aqui no Hello World View e eu vou basicamente limpar aqui esse style. Perceba que o style aqui ele tem esse atributo scoped, né? Isso significa que essa estilização ela está dentro desse escopo do componente, ou seja, é uma estilização que só vai ser aplicada neste componente. Vamos dar uma olhada nessa característica. Vou fazer aqui o seguinte, vou apagar aqui essa estilização, vou criar aqui um H1
quero estilizar o H1 e eu vou falar que aqui o font family dele vai ser o Arial, tá? Então vai ter aqui toda aquela ideia, vai usar Arial, se não tiver Arial usa Helvética, se não tiver Helvética usa qualquer fonte da família sans serif, e aí ele vai aplicar essa estilização no meu H1, daqui deste componente. Então é uma estilização que só existe dentro do escopo deste componente. Se eu for lá na página, vai ver que trocou aqui a fonte para Arial, tá? Só que uma característica interessante é que a estilização, quando ela não é scoped, né, quando você não determina como scoped, qual que é a diferença? Ela também vai ser aplicada para os subcomponentes, ou seja, para outros componentes que você venha a utilizar aqui dentro do seu template, tá? Então, quando você coloca scoped, ele é aplicado só neste componente. Quando você tira esse scoped, ele é aplicado em subcomponentes, ou seja, componentes que você pode importar, utilizar aqui dentro do seu template. Para mostrar isso, eu vou apagar aqui esse H1 e eu vou lá no app. Se você olhar aqui no app, o style dele não está como scoped, tá? Então, se eu chegar aqui e colocar H1 font family courier new, perceba que ele não está com scoped e no template dele está utilizando a tag Hello World. Não tem nenhum H1 aqui, mas tem um H1 lá no Hello World. Se a gente for lá na página, ele aplicou, tá? Então essa é a diferença de você ter essa estilização no escopo, escopada, né? Ou seja, que só é aplicada no próprio componente, ou você tirar esse scoped, ou seja, ele vai aplicar no próprio componente e em outros componentes que você venha a utilizar no template daquele componente. Como eu falei, a gente vai implementar aqui o Julius App com o Vue, tá? Para isso a gente vai precisar criar componentes e outras coisas e a gente vai explorar aí algumas características do Vue 3 e também a gente vai consumir a uma API, né, que é a API do Julius que a gente implementou lá na série com Typeform e TypeScript e tudo mais, beleza? Então na próxima aula a gente vai começar a implementar esse cara e nos vemos lá. Então um grande abraço e até a próxima aula.